Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa última polêmica que aconteceu aí. Eu acredito que todos aqui que são da congregação cristã no Brasil ou já estiveram lá, já ficaram sabendo disso, daquele ancião que em uma reunião da mocidade, se não me engano, ele expulsou o espírito de ler as escrituras ou o espírito de estudar as escrituras, para ser mais preciso com o que ele falou. Eu pretendo mostrar para vocês que o que ele falou é um absurdo do ponto de vista bíblico, inclusive pode ser classificado até como uma blasfêmia. Só que antes eu preciso te lembrar de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, ativar os sininhos das notificações também para ser notificado nos novos vídeos e compartilhar com as pessoas, porque isso daí é muito importante, porque ajuda a palavra de Deus a se espalhar cada vez mais, tá certo? Então vamos lá para o assunto do vídeo. Bom, para quem já está sabendo, né, teve uma reunião de mocidade em que o ancião que estava atendendo, ele relatou ali alguns problemas que vem acontecendo com a congregação, o ACCB, né, todo mundo conhece como CCB, devido a pessoas estarem estudando as escrituras. Então tem pessoas saindo tal. Então ele chamou muita atenção e disse que a gente não precisa saber de nada. E tá, a gente não, né? Quem estava ali ou quem estava ouvindo e pertencia à denominação, dizendo assim que não precisava saber de nada, que tudo era revelado ali no púlpito e tal, e que ele expulsava o espírito de estudar as escrituras, e pior que ele usou em nome do Senhor Jesus ainda para poder fazer isso daí. Bom, eu quero trazer aqui para vocês, porque quando ele falou isso, é um absurdo por si só. Para quem já acompanha o canal aqui, sabe que eu tenho uma playlist aqui sobre a importância de estudar as escrituras. Se eu não me engano, eu coloquei 3 vídeos e eu sugiro para você, porque ali eu explico detalhadamente que estudar a Bíblia é bíblico, está escrito, e eu consigo provar e mostrar todas as passagens bíblicas que dão suporte para isso. Lá mostra claramente. Então, eu não vou pegar nesse detalhe aqui. Eu já vou partir do princípio que você sabe que estudar a Bíblia é bíblico. Agora eu vou me atentar ao que ele falou e o absurdo. Quando eu mostrar os textos que eu separei aqui, eu separei hoje 2 textos para dar o embasamento naquilo que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela. Bom, na tela já deve estar aparecendo para vocês aqui. O primeiro texto eu peguei no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu vou ler ali a partir do verso 7. Inclusive, vocês vão ver que espírito que ele expulsou da igreja naquele dia que ele falou aquela blasfêmia, né? Vamos lá. Então, a partir do verso 7 diz assim: mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Isso daqui é Cristo falando, tá? Então, isso daqui é um diálogo de Cristo. Pois, se eu não for, o encorajador, aí, na verdade, dependendo da versão, aqui, se eu não me engano, eu estou usando a NVT, dependendo da versão isso muda, o ajudador, o encorajador, então tem várias fases, vários nomes aqui, né? O encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier. Então, por que eu trouxe isso daqui? Porque é o seguinte, eu queria mostrar para vocês que o Espírito Santo, que ele está falando todo esse texto aqui, vai ficar bem claro sobre o Espírito Santo. Quais são as funções do Espírito Santo? Isso daqui é um negócio muito importante de você entender, porque baseado nas funções do Espírito Santo, a gente vai ver como o Espírito Santo se manifesta. E entender como ele se manifesta é primordial para vocês terem a compreensão do tamanho da besteira que foi falado ali aquele dia. Então vamos ver. Então, quando ele vier, o que ele fará? Qual que é a função do Espírito Santo? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o trabalho do Espírito Santo, ou esse encorajador, ou esse ajudador que Cristo prometeu que enviaria, e ele já veio, obviamente, que no dia de Pentecostes, lá isso daí ficou muito claro, na passagem de Atos, né?
ele tinha essas três funções, que é convencer. Você vê que a palavra aqui não é arrebatar, que a palavra aqui não é dar, sei lá, digamos assim, transformar de uma maneira mágica. Não, não, não. É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar aqui, ó, do pecado. Por quê? Porque o mundo se recusou a crer em mim. Isso daqui daria um vídeo todo, entendeu? Isso daqui tem a ver com a queda do homem e a não crença em Deus, entende? Então, é isso daqui, porque tudo que contraria a palavra de Deus é pecado. O que Deus manda, faça dessa maneira, e você faz de uma maneira distinta disso, não dando ouvido à palavra de Deus, então é pecado. Então, uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Qual a segunda função? Aliás, isso daqui até serve muito de toque para aqueles de doutrina extremamente liberal que diz assim: ah, não, o crente pode fazer qualquer coisa que der na cabeça. No Espírito Santo não é exatamente isso que ele veio dizer, não, entendeu? Aliás, ele veio te convencer do pecado. Isso daí é muito importante, porque se você não entende o pecado, você não entende a segunda função do Espírito Santo, que é da justiça. Porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Por que Cristo voltou para o Pai? Porque ele foi crucificado, tomou sobre si nossos pecados, para quê? Para que pudesse nos declarar justo perante o Pai. Esse daqui também daria, aliás, daria uma série de vídeos só para falar disso daí, que é a justificação. Mas essa é a segunda função do Espírito Santo, convencer da justiça. Porque quando ele convence da justiça, ele está te convencendo de Cristo. É isso que é o ponto, assim, extremamente importante. E do juízo. Ah, uma coisa, tá? Se o que eu falar aqui não ficar claro, porque eu não vou especificar muito para não ficar um vídeo extremamente comprido. Mas assim, se não ficar claro, deixa aí nos comentários. Se ficar claro também, pode deixar nos comentários, que os comentários acabam ajudando mais pessoas. Mas se não ficar claro, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Eu procuro sempre responder. Eu não consigo responder com uma frequência muito alta, mas o que eu não consigo responder no comentário, eu respondo em vídeo, tá bom? Então vamos lá. E a terceira função do Espírito Santo? Do juízo. Então é convencer do juízo. Por quê? Porque o governante deste mundo já foi condenado. Portanto, quem não reconhecer o pecado e não reconhecer Cristo para a sua justificação, o que te aguarda é o juízo junto com o diabo, que é esse daqui, ó, o governante deste mundo já foi condenado. Então é isso. Essas são as funções do Espírito Santo. Eu vou até ler aqui mais um pouquinho abaixo, ó, que é um negócio muito interessante. Há tanta coisa que eu ainda queria lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Você vê que o Espírito Santo sempre está tratando de verdade. Lembra que Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo vai te conduzir a Cristo. Tá certo? Em resumo é isso. Espírito Santo te conduzirá a Cristo. Ó. Não falará por si mesmo. Muito importante, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele, aliás, isso daqui é o próprio Cristo falou: eu não falo de mim mesmo. Entendeu? Tem uma passagem que Cristo fala: eu não falo de mim mesmo. Você vê, o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ó, ele me glorificará. Ó, o que o Espírito Santo fará, né? Ou o que ele faz, na verdade, né? Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então, deixa eu até voltar aqui rapidinho. Então, é impossível ter uma contradição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque, assim, em primeiro lugar, sabemos que os três são um, mas, assim, o que acontece? Se o que o Espírito Santo faz é falar de Cristo, o que Cristo falou será recertificado por ele. Então é impossível ter uma contradição. E aí, voltem lá no vídeo de o porquê devemos estudar a Bíblia, e aí você vai ver que Cristo
falou para fazer isso, que os apóstolos falaram para fazer isso por intermédio do Espírito Santo. Então, por que que teria uma contradição, uma revelação, uma dita revelação pelo Espírito Santo te levaria para um caminho diferente desse? Bom, vamos lá para o segundo texto. Eu vou colocar aqui na tela de novo. Bom, já deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês como identificar a atuação do Espírito Santo na igreja. Aqui ele diz o seguinte, aqui no verso de 1 Coríntios 12, diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Esse distribuindo aqui e todas essas questões aqui estavam relacionadas a dons, tá certo? Tá relacionadas à distribuição dos dons. E aí eu vou mudar aqui para Efésios 4 para poder, digamos assim, arrematar o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, Efésios 4, vamos pegar aqui do verso 7 em diante, só para ficar mais claro. Ó. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então, o dom de Cristo, porque Cristo enviou o Espírito Santo se manifesta através dos dons e distribui como quer. Aí ele diz, ele vai explicar aqui algumas coisas, tal, mas vamos pular aqui direto para o verso 11 para ficar mais rápido. Ele deu uns como apóstolo, outros como os profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Aí qual que é o objetivo desses dons? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a intenção da distribuição desses dons é para desenvolver o corpo de Cristo. E vamos só ler aqui os dois outros versículos que aí eu faço a explicação. Até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que o quê? Não sejamos mais meninos inconstantes levados em redor por vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. E aqui vamos continuar, Paulo vai continuar falando sobre que devemos crescer na fé e no conhecimento. Bom, beleza. Levando em consideração aqui alguns dons, vamos pegar, por exemplo, o dom de evangelista. O que o evangelista faz? Não anuncia o evangelho, certo? E como que o evangelista vai anunciar um evangelho sabendo que isso daqui é a operação do Espírito Santo em nós, entendeu? Como ele vai anunciar o evangelho se ele não estudar as escrituras? Ou seja, ler, examinar minuciosamente para saber defender a sua fé. Aliás, isso daqui que eu estou falando também é bíblico, tá? Tem nas escrituras isso daí. Mas assim, como que ele fará se ele não ler e estudar as escrituras? Outra coisa, como pastores, por exemplo. Como um pastor pastoreará um rebanho, como ele indicará o caminho correto, como que ele vai instruir, como que ele vai corrigir, porque essa é a função do pastor, do rebanho. Como ele vai fazer isso se ele não conhecer em detalhes, ou seja, ler e estudar as escrituras? Como? Outra coisa, outro dom aqui, mestres. Como que um mestre pode ser mestre de uma coisa que ele não estuda? Então, quer dizer, os próprios dons dados pelo Espírito Santo nos levam às Escrituras. Por quê? Porque eles vão nos levar a Cristo. E Cristo está escrito, está descrito nas Escrituras. Portanto, o Espírito que te faz querer conhecer cada vez mais as Escrituras, se aprofundar nas Escrituras, chama-se Espírito Santo. E aí, deixa eu só voltar aqui. Bom, e se é o Espírito Santo quem faz todas essas coisas, o que ele expulsou lá, o Espírito que ele expulsou lá, o Espírito de estudar as Escrituras, foi o próprio Espírito Santo. Por isso que eu disse, isso pode ser classificado inclusive como uma blasfêmia.
Tá certo? Eu quis trazer essa reflexão, por quê? Porque essa frase aí deu uma polêmica gigantesca, e eu vi bastante gente reagindo sobre isso, falando sobre isso. Aliás, o áudio de explicação foi pior do que o que ele falou, porque aí ele certificou mesmo que o que ele quis dizer era exatamente isso. Então, quer dizer, é horrível, entendeu? É horrível. E isso é o grande problema de você não ter as escrituras como base da igreja, né? Porque quando você não tem escritura como base da igreja, você tem revelações e profetada, rapaz, é complicado. Por quê? Porque você não tem a rocha ali que você volta para ela para saber assim, ó, isso daqui que ele está falando, isso daqui é conforme realmente o que Cristo falou, é conforme foi manifesto pelo Espírito Santo, pelos profetas, pelos apóstolos, Não, se não é, então você coloca isso como anátema. Aliás, isso daí foi o conselho dos apóstolos pra gente também, apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, tá certo? Então eu quis trazer essa reflexão, eu acho que foi uma reflexão rápida, aliás, deixa eu até ver aqui, eu acho que não foi tão rápida assim, mas assim, espero que vocês tenham gostado, não esqueça, curta, compartilhe o vídeo e deixe os comentários, eu queria entender aí o que vocês acharam disso, de repente alguma coisa não ficou clara também, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos aí, até mais e tchau, tchau.